Vamos lá, galera. Questão número 19 não é uma questão muito difícil, porém é uma questão importante para falar de uma definição, falar de algo teórico que eu não falei quando eu passei pela teoria. É a definição de matriz simétrica e de matriz antissimétrica. Ele diz isso na questão, né? A matriz A é isso aí, e ele diz que a matriz é simétrica. E aí, a partir disso, calcule x elevado a menos y. Veja bem, o que é matriz simétrica? Isso que você precisa saber, né? Se souber a definição, não tem como resolver. Matriz simétrica é toda matriz que é igual à própria transposta. Então, quando a matriz é igual à transposta, a gente chama de matriz simétrica. Para ela ser igual à transposta, tem que ser uma matriz que, quando... Lembra que transposta você pega as linhas e troca com as colunas, né? O que era a primeira linha vira a primeira coluna, o que era a segunda linha vira a segunda coluna e tal. Então, para a matriz ser simétrica, quando você faz essa troca de linhas com colunas, não muda nada, porque elas são iguais. Então, é nesse sentido que a gente chama de simétrico. Você trocou as linhas com as colunas, olha, e não mudou nada. E ela é antissimétrica, que a gente tem não apareceu nessa questão, né, mas poderia aparecer numa outra. A definição para antissimétrica é... Opa, faltou um S aqui. A definição para antissimétrica é quando a transposta é menos a matriz A. Então, se a transposta é exatamente igual ao A, a gente chama de simétrico. Se a transposta é menos o A, a gente chama de antissimétrico. Então, nesse caso, estamos falando de matriz simétrica. Então, eu calculei a transposta. Como é que eu calculo a transposta disso aqui? Isso aqui, 1, 2y, que é a primeira linha, virou a primeira coluna. O x1, 0, que é a segunda linha, virou a segunda coluna. X mais 1, 0, 1, que é a terceira linha, virou a terceira coluna. Então, eu tenho a transposta. E agora, já que ele falou que a matriz é simétrica, as duas coisas têm que ser iguais. O que ele deu, isso aqui que eu achei, tem que ser igual. Então, eu igualei. A questão de matriz, quando você tem os números, quando ele dá a matriz, fica mais tranquilo, porque você trabalha com números mesmo, não trabalha com matriz de forma genérica. Então, você tem que ver onde você vai igualar. Já que eu quero o x e o y, para calcular x elevado a menos y, eu busquei. Onde é que tem um x aqui? Tem esse x aqui, que coincide aqui. Elementos de posições correspondentes têm que ser iguais. Então, o x é 2. E se eu olhar aqui para o verde, onde tem um y, tem que coincidir com esse cara que está aqui, né? Esse aqui é o elemento que está na terceira linha, primeira coluna. Daqui, que é x mais 1, tem que ser igual ao elemento da terceira linha, primeira coluna de lá, que é igual ao y. Então, o y é x mais 1. Como o x tinha dado 2, isso aqui vai ser 2 mais 1. Ou seja, o y é igual a 3. Pronto, achei o x igual a 2, achei o y igual a 3. Então, x elevado a menos y vai ser 2 elevado a menos 3, que vai ser 1/8. Então, a questão 19 acabou. Desde que você saiba o que significa, qual a definição de matriz simétrica, a questão é bem tranquila até. Só vou aproveitar, você copia aí agora, pausou, voltei. Eu vou apagar e vou falar um pouco aqui sobre antissimétrica, que existe uma propriedade interessante sobre matriz antissimétrica, que é bom você gravar. Então, eu vou apagar aqui, ó. É uma observação, né? Um OBS sobre matrizes antissimétricas. Não é o caso dessa questão aqui, né? Mas vai que aparece. Então é o seguinte, ó. Observação sobre as matrizes antissimétricas. Existe uma coisa que vai acontecer para qualquer matriz que seja antissimétrica, que é o seguinte: diagonal principal sempre, do verbo toda hora, será nula. Toda matriz que seja antissimétrica, que é quando a matriz é igual à própria transposta, ela vai ser uma matriz com diagonal principal toda zero. Então, vou dar para vocês aqui um exemplo. Um exemplo da observação que eu estou falando.
que não tem a ver com a questão 19, repito, porque na questão 19 ele não falou de antissimétrica, ele falou de simétrica. Só estou fazendo essa observação que eu estou aproveitando nessa questão para explorar simétrico e antissimétrico. Um exemplo de matriz antissimétrica poderia ser isso aqui, ó. Vou nem chamar de A, né? Para você não confundir com A ali do enunciado. Vou chamar uma matriz B aqui. Eu vou botar aqui, ó. 0, menos 1, 2, 1, 0, 3, menos 2, menos 3, 0. Esse vai ser um exemplo de matriz antissimétrica. Por quê? Esse é o B. Se eu fizer a transposta do B, como é que a gente faz transposta? Troca linhas com colunas. Então a primeira linha vai virar a primeira coluna. A segunda linha, que é 103, vai virar a segunda coluna. E a terceira linha vai virar a terceira coluna. Aí se você for comparar as duas, repara que nós temos B transposto, de fato é menos o B. Porque se você for olhar, todos os elementos que estão aqui são menos os correspondentes no B. Aqui, por exemplo, está 1, aqui era menos 1. Está o sinal trocado. Aqui está menos 2, aqui está 2, está com o sinal trocado. Aqui está menos 3, aqui está 3, está com o sinal trocado. Agora repara o seguinte, só foi possível eu conseguir ter uma matriz antissimétrica porque a diagonal principal era nula. Por que é importante que a diagonal principal seja nula? Porque a diagonal principal, garoto, quando você está olhando para o B, ou quando eu estou olhando para o transposto, a diagonal principal não muda, né? Porque a diagonal, quando você faz a transposta, os elementos da diagonal principal eles não trocam. Por quê? Lembra que aqui é, por exemplo, o elemento 1, 3. Está na primeira linha, terceira coluna. Aí ele na B é 1, 3. Na transposta ele virou o elemento 3, 1. A transposta troca o I com J, troca a linha com coluna. Só que na diagonal principal são os elementos da forma, isso aqui é o B11, B22, B33. Na diagonal principal, a posição da linha e da coluna são iguais. Então quando você faz a troca, eles não mudam. Isso vai acontecer sempre. Quando você faz a transposta, a diagonal se preserva. A diagonal principal se preserva. Só que como é que eu vou preservar a diagonal principal e ter essa característica de um ser menos o outro? Só o zero consegue fazer isso. Qual é o único número que consegue ser igual a menos ele mesmo? É o zero. Repara que se aqui fosse, sei lá, 5, aqui continuaria sendo 5. Logo, eu não poderia chegar e falar isso aqui. Eu não poderia dizer que B transposto é menos o B. Eu não posso dizer que 5 que está aqui é igual a menos o 5. Isso seria mentira. Então, seria isso aqui não aconteceria, ela não seria antissimétrica. Mas, sendo ali o elemento nulo, dá para eu dizer isso aqui? Dá para eu dizer que 0 é igual a menos o 0? Dá para eu dizer que esse número que está aqui é menos o que está lá? Dá. É verdade que 0 é igual a menos 0. O 0 é o único número que consegue satisfazer isso, dele ser igual a menos ele próprio. Então, tá aí, guarde isso. Se você estiver falando de matrizes antissimétricas, necessariamente, eu não sei como é que são os outros elementos fora da diagonal, mas na diagonal todo mundo é zero sempre. Beleza? Valeu!